pouco, né, como que não só eu, mas vários ecólogos entraram para essa área de estudo e estão desenvolvendo uma série de ferramentas para o entendimento da disseminação do Covid. Só no Brasil, para vocês terem ideia, fomos 3 grupos independentes de ecólogos produzindo artigos científicos sobre a disseminação dos, do SARS-CoV-2 e do estabelecimento da doença, né, que é o Covid-19, usando os modelos típicos de ecologia, os modelos de rede. Então, não são. O nosso grupo é um grupo misto interdisciplinar, que ele é liderado pelo Alexandre Reis do NUPEB, tem vários epidemiologistas, o Wendel, da farmácia, tem gente da Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, da UFMG. Eu estou num grupo realmente interdisciplinar, com virologistas, com microbiologistas dos mais diversos, com bioinformatas, epidemiologistas, imunologistas e eu de ecólogo, mais o Geraldinho Wesley de ecólogos. E físicos, temos aí o Alcides, que é o nosso professor de vocês da física também nesse grupo. Mas há grupos de ecólogos debruçando exclusivamente sobre ferramentas ecológicas para entender a pandemia. Então, vamos tentar perceber um pouco como que isso acontece, por que que os ecólogos passaram para isso. Então, como que um ecólogo pensa? Primeiro, vamos apresentar o que é o ecólogo dentro desse contexto de uma pandemia. O ecólogo não pensa tanto nos mecanismos moleculares como deveria pensar. Um dos motivos para não pensar é que a maioria dos organismos que nos interessam não são muito bem estudados. É muito frustrante gostar muito de biologia e optar por ser ecólogo, porque você vai trabalhar a maior parte da sua vida com organismos que nem nome científico tem ainda. Se você trabalha com ecologia de comunidades, levantando diversas espécies em diferentes paisagens, e muito menos vai entender o mecanismo que faz com que aquelas espécies estejam ou não no ambiente. Para mim, pessoalmente, agora no meu sabático, ir para a direção de vetores de doença e da ecologia do adoecimento foi uma forma de me reaproximar da biologia mesmo, me reaproximar de mecanismos, de poder olhar para uma estrutura proteica dessa, entender como que é o modelo que gera ela e poder trabalhar potenciais mecanismos. Aqui está o RBD, né? O RBD é o Receptor Binding Domain, que é exclusivo desse coronavírus, que é o SARS-CoV-2. Ele não está presente no SARS de 2003, não está presente no MERS, que são 2 outros coronavírus que emergiram como doenças novas na espécie humana, e é um dos motivos porque é mais difícil gerar uma vacina e pelo qual nós não temos nenhuma resposta imune prévia capaz de parar esse coronavírus, né? Lembrando, os coronavírus circulam entre nós, são 6 espécies que coexistem conosco, nos causam pequenos resfriados e nada mais. Infelizmente, o ecólogo não trabalha nessa escala, trabalha buscando outros padrões. O ecólogo começa a olhar para fenômenos a nível planetário ou ecossistêmicos, tentando entender como ele acontece. No ponto de vista de doenças humanas, quando a gente vai se aproximando da saúde humana como uma resposta ecossistêmica, é inevitável que a gente vá procurar insetos ou doenças que circulem a partir de vetores artrópodes. É por isso que tinha um Lutzomia longipalpis na abertura da apresentação, porque entender, seja ele, seja podia ser um colicídio qualquer, como doenças como chikungunya, como dengue, zika, se espalham a partir de insetos que são insetos de ambientes florestais, de ambientes tipicamente tropicais e florestais, é uma ponte óbvia e previsível para a gente entender adoecimento humano a partir da conservação ou da perturbação de ambientes tropicais, florestais em especial. Essa é a conclusão da palestra. A gente vai primeiro falar do biólogo, vou falar das pandemias ao longo da história recente, nem tão recente só, e daí a gente vai falar da relação disso com o transbordamento de doenças a partir de animais selvagens para a espécie humana ou de outros sistemas também. Então a gente olha para essas questões e tenta trabalhar essa relação interativa clássica de ecologia, parasita hospedeiro, né? Algumas vezes isso é muito complicado. Aqui a gente tem o Johan Houting fazendo uma arqueologia biológica, um arqueoparasitologista. Isso foi necessário ser feito
para se entender o que causou a influenza de 1918. Imagina, 100 anos atrás não tinha-se como trabalhar identificação de genes de vírus, e não se sabia, não havia nenhum registro do que tinha sido o causador da gripe influenza. Isso pós-Primeira Guerra Mundial, uma época muito confusa. Ela foi descrita como H1N1 muito recentemente, a partir de estudo de corpos em cemitérios de vários lugares do mundo da época daquela pandemia. Outras doenças são mais complexas e agora o H1N1 ele reaparece em 2009. Nós vamos amarrar essa história do H1N1 de 1918 com o H1N1 de 2009, que é uma origem complexa, confusa, relacionada à criação intensiva de animais, que é uma outra fonte de zoonoses que eu vou tentar explorar com vocês, mas é isso que o ecólogo olha. Ele olha as relações evolutivas e as relações interativas entre o parasita e o hospedeiro e como isso resulta em distribuição entre biomas. No caso de uma pandemia, os biomas vão à escala planetária. Mas vamos lá, eu ainda não falei como que o ecólogo pensa. O ecólogo não pensa de uma forma simples. O ecólogo tenta entender como que essas coisas interagem entre si, como existem, como são feitas as relações entre esses animais, entre essas plantas e entre esses organismos como um todo. Nem sempre isso é o interesse focal de um ecólogo. O ecólogo de comunidade tenta trabalhar com essas questões todas e, como eu disse, fica muito longe dos mecanismos, das explicações do que são os determinantes de um padrão de co-ocorrência de diferentes espécies na natureza. A gente sabe que a biodiversidade é gerada por esses determinantes e nunca saberemos quais são realmente esses determinantes. Assim, a ecologia de comunidades vai virando gradualmente, à medida que amadurece, uma ecologia matemática numa certa direção, que a gente usou para entender o Covid-19. Mas a origem de querer entender o Covid-19 é a cabeça de um ecólogo de populações. Um ecólogo de populações, esse sim pensa de uma forma simples. Ele pensa como vocês que tiveram aula comigo, né? Estavam cansados de ver um crescimento populacional que é determinado por uma exponencialidade inicial causada por esse Rzinho, e depois um freio causado pela capacidade de suporte, ou seja, o máximo de indivíduos dessa espécie que causa essa curva que um determinado ambiente consegue manter, tá? Então está aqui o componente dessa equação derivada, que é o freio que desacelera esse Rzinho. Pensando em doença, o Rzinho é isso aqui, né? O componente de crescimento exponencial, que agora a imprensa fala todo dia, de uma espécie qualquer que entrou num novo ambiente. Esse modelo matemático, ele prevê que você surge com uma certa quantidade muito abaixo que a sua capacidade de suporte e expanda a sua população em direção ao máximo que aquele ambiente permite. Percebam que numa pandemia a definição de ambiente vai ficando um pouco mais difícil. O que facilita para a gente é que esse cálculo epidemiológico, que é o R0, que é o número de novas infecções geradas a partir de um indivíduo infectado, ele se aproxima da taxa intrínseca de incremento populacional, que é o Rzinho da curva de crescimento populacional de Verhulst, o modelo matemático de Verhulst. Então a gente sabe que o que vai gerar essa expansão de um vírus, se a sua espécie em estudo é um vírus, é a disponibilidade de hospedeiro. Agora eu posso olhar para o mundo e entender o ambiente e a capacidade de suporte como um número de pessoas disponíveis para o vírus infectar, ok? Então esse é o ambiente que gera a capacidade máxima de vírus se expandirem, e a gente acaba não pensando no número de vírus explodindo células e multiplicando dentro de cada indivíduo. A gente pensa a gente pensa na quantidade de pessoas infectadas como um surrogate, como um indicativo do tamanho da população do vírus, ok? Então, quando a gente pensa no modelo que assume um número inicial de indivíduos, é um modelo absolutamente ideal para se pensar em doenças emergentes. A doença emergente é aquela que transborda.
ou em inglês spillover, né, que a gente vê toda hora. Ela é típica de um hospedeiro de uma dada espécie e por uma série de razões que a gente discute ao final, ela entra numa nova espécie qualquer. No caso, entrando na nova espécie, na nossa espécie, é o que nos preocupa, ou nas espécies de animais que domesticamos. Então, o parasita emergente é uma espécie que encontra uma capacidade de suporte, um K, né, infinito, devido à ausência de resposta imune, um problema populacional com bases ecológicas. É claro, essa é uma afirmação simplista, o infinito, ele é um pouco retórico, mas ao ter um planeta com 8, 9 bilhões de pessoas, e nenhum com um sistema imune capaz de lidar com aquele vírus, ele vai invadindo um a um numa velocidade muito rápida, ok? E essa spillover, esse transbordamento por outras espécies, é um fenômeno mais ou menos natural entre espécies parasitas ou mesmo entre predadores. O mecanismo é mais ou menos o mesmo. Como que uma espécie salta de um hospedeiro para o qual ele evoluiu e que ele tem condições mais ou menos estáveis de coexistência, isso é uma coisa importante. Com o passar do tempo, um parasita que te causa doença vai deixando de causar doença. A coexistência por muito tempo faz com que o parasitismo seja algo que tende ao mutualismo, à coexistência pacífica e não ao adoecimento. São coisas diferentes estar parasitado, estar doente por aquele parasita. Aqui é um trabalho que a gente fez em colaboração com o Wesley, eu entrei nesse trabalho até depois, sobre distribuição, uma base de dados fantásticos no México de ectoparasitas de mamíferos do país inteiro. O que predomina e é central para esses ectoparasitas são roedores, tá vendo? E pular de um parasita para outro, de um hospedeiro para outro, é possível, desde que haja semelhanças entre eles. O outro grupo predominante aqui é morcegos. Então aqui a gente já vê uma coisa importante. Morcegos e roedores são os hotspots de diversidade de ectoparasitas, são os hotspots de diversidade de qualquer tipo de doença para mamíferos, e todas essas podem saltar em nossa direção, dadas as condições ecológicas adequadas para que esse transbordamento aconteça. Esse é o grande risco. Há um outro problema por trás disso que não aparece aqui, nessa rede de interações. Os quadradinhos cinzas são os parasitas, as bolinhas coloridas são os hospedeiros, que é o aumento gradual de hábitats, condições ecológicas para a existência de roedores no mundo. O aquecimento global está levando a um fenômeno chamado rododentização. O mundo está ficando mais rico em roedores do que ele era antes, por desespero de muitas pessoas. E como eles são transmissores de muitas doenças, a gente tem aí um potencial problema se armando ao tempo inteiro. Mas vamos mais à teoria aqui. Como que o hospedeiro é adicionado ao ranking de hospedeiros possíveis de um parasita generalista? O que precisa é dessa equação básica aqui. O saldo entre a energia adquirida por aquele hospedeiro sendo consumido, dividido pelo gasto de energia para se ocupar desse hospedeiro, que é o tempo de encontro, e como você desafia o sistema imune no caso de hospedeiros mamíferos. Como que eu derrubo e quanto que me custa derrubar o sistema imune para eu me implantar dentro do corpo de um determinado organismo, que é uma espécie que eu nunca invadi antes. Essa é uma das barreiras, o custo energético para fazer isso, e o tempo de encontro. Aqui você tem que perceber uma coisa muito importante. Se o tempo de encontro é um dos custos de invadir um novo hospedeiro, quanto maior a densidade humana num lugar qualquer, ou de nossos animais domésticos, maior é a chance de eu quebrar esse custo e tornar favorável para essa doença ser energeticamente possível saltar para a espécie humana. Então, a gente tem, nesse caso, por exemplo, a leishmaniose, uma doença de animais silvestres típica de florestas, que à medida que a gente vai mudando o ambiente florestal e o ajustando, isso ocorre no mundo inteiro, com vetores diferentes e protozoários diferentes também, mas com o tempo nós temos o acumular de poucas espécies com alta densidade. Em vez de eu ficar encontrando uma outra paca ou um outro tamanduá ou algum animal de grande porte que eu tenho dificuldades e a cada momento eu tenho que estar saltando para um hospedeiro diferente devido à baixa densidade desses, se eu entro numa espécie que ocorre num ambiente previsível em alta densidade, eu vou me expandir ali. Esse é o caso da leishmaniose, que é o que a gente mais estuda, mas é o caso de praticamente todas as doenças
viárias e suínas, as gripes viárias e suínas, as HINIs, né, dessa família de rotovírus, que sai de aves ou de suínos, que invade a espécie humana, e que vem de populações silvestres. Aí não é à toa, a gente tem que voltar na questão da densidade de morcegos. Morcegos são espécies gregárias, ocorrem em grandes agrupamentos, por isso o morcego é uma grande fonte de adoecimento também. Porque morcegos e roedores, né, são espécies naturalmente presentes em ecossistemas selvagens em elevada densidade populacional. Ok? Aqui é um livro que me mostraram outro dia, que levanta uma outra questão. As zoonoses nos atacam, não diretamente sempre, mas muitas vezes, como foi o H1N1 de 2009, saltando primeiro para os nossos animais domésticos, em alto adensamento, em criação, muitas vezes em condições estressantes, e aí, a despeito de todo o controle sanitário, acaba virando um problema que também transborda para nós o próximo hospedeiro dessas doenças emergentes. Então, esse é o conceito. A doença emergente é aquela que transborda de uma espécie selvagem numa determinada condição, no qual há já um equilíbrio evolutivo entre a doença, uma virose, e o hospedeiro, há uma coexistência evolutiva de longo prazo, invade um novo hospedeiro, toda a população em conexão uma com a outra daquele hospedeiro é recurso, uma capacidade de suporte elevadíssima, devido à imprevisibilidade desse evento parasitário. Não há resposta imune pronta para ele, ele se expande confortavelmente pela população nossa. Então, a gente faz modificações no mundo, aí a relação com o meio ambiente vai nesse ponto, onde a gente modifica e ajusta o mundo de uma forma ampla, de diferentes maneiras, na tentativa de torná-lo mais saudável para nós. E nem sempre isso funciona. Uma área rural ou suburbana, ela é modificada, um ambiente modificado para criar segurança às pessoas. As pessoas muitas vezes pensam primeiro em animais peçonhentos, e uma série de outras circunstâncias que são importantes você fazer esse manejo, mas infelizmente, na hora que você planeja modificações de hábitats por razões sanitárias, como manter um terreiro completamente limpo, você também diminui o número de predadores, número de competidores e aumenta a quantidade de hospedeiros, com as suas galinhas, com os seus cachorros e as pessoas, que favorece o Lutzomia longipalpis, o principal vetor da leishmaniose visceral aqui no Brasil. Aumenta a capacidade de suporte, quantidade de hospedeiros disponíveis, que ele já evoluiu para coexistir conosco e para nos parasitar, e aumenta a taxa intrínseca de crescimento populacional, porque a quantidade de nascidos é muito maior que a quantidade dos que morrem dentro de um ambiente controlado desse. Soma-se as modificações ambientais que a gente faz para nos favorecer, e favorece algumas poucas espécies parasitárias que nos acompanham, modificações ambientais não planejadas. Aí entramos no mundo moderno que tem duas características. Do aquecimento global a outros colapsos ecossistêmicos, ambas ligadas a um aumento populacional, uma explosão demográfica humana impressionante, que força o uso desses recursos, invasões de áreas originariamente selvagens, e a interconexão planetária de todas essas populações. Não há quase nenhum lugar no mundo, de fato, isolado nesse planeta, né? As últimas populações humanas realmente isoladas são os índios da Amazônia, em algumas tribos em particular, que se tenta a todo custo fazer com que permaneçam isolados. Vamos então às pandemias, né? E antes, para a gente entender e ficar claro para todos, um pouco de conceito aqui. Essa separação muitas vezes ela é confusa, então vamos tentar aqui passar rapidamente. Endemias são aquelas doenças residentes e recorrentes de um determinado lugar. Hoje, como eu falei, os coronavírus, que são os resfriadinhos, esses são resfriadinhos, né? Aqueles que estão conosco há muito tempo, são 6 espécies de coronavírus, estão presentes em toda a humanidade, em todos os continentes, junto com a espécie humana, são endemias aonde elas estão, né? Aqui, para nós, a dengue já é uma endemia há muito tempo, né? A leishmaniose é uma endemia há muito tempo. Agora, essas endemias estão ali e ocorrem com uma determinada frequência na população humana e subitamente ocorrem surtos. Surto é, então,
uma doença pré-existente ou mesmo uma doença emergente que invade essa população, mas tem um crescimento abrupto no número de casos. O que define o surto não é a característica de endemia ou não, mas o crescimento muito rápido de casos num intervalo de tempo muito pequeno. Então, eu posso ter uma espécie, uma doença emergente que invadiu uma população humana qualquer, vindo de uma região selvagem ou de um evento qualquer, e ela já aparece como surto. Foi o caso do Covid-19. Tá? Ou uma doença típica, por exemplo, a febre amarela, típica da bacia do Rio Doce, subitamente ela tem um surto em 2017. Então, surtos ocorrem em algumas doenças, não se aplica às sazonalidades, então, as H1N1, a gripe que acontece todo ano, ou mesmo a dengue, que é dependente do verão, não são considerados surtos, a não ser naqueles anos atípicos, ok? A epidemia é uma soma de surtos de uma região maior. Então, se eu tenho uma endemia de dengue e começa a acontecer surtos em várias cidades de Minas Gerais, eu posso dizer que eu estou tendo uma epidemia no estado. Então, esse é o conceito mais confuso para mim, inclusive, é na hora que você explica a diferença de epidemia para pandemia. Epidemia são vários surtos. O surto é o crescimento rápido, se eu tenho vários independentes, aí eu tenho uma epidemia. E a pandemia já é uma expansão do conceito de epidemia para uma escala que beira um pouco a decisão política. Tecnicamente falando, a maioria dos lugares que você consulta limita ela a ser uma epidemia em escala global, com pelo menos 3 continentes atingidos. Daqui a pouco vocês vão ver que nem sempre isso se aplica e as sutilezas em função de custos, de riscos, de relações políticas por trás da declaração de uma pandemia. Outra coisa importante é uma declaração muito grave e ela só pode ser tomada nas regras mundiais atuais pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde. Só ela pode declarar que há uma pandemia, ninguém mais pode, ok? Então é um conceito, de certa forma, político. Vamos dar uma passeada no tempo aqui e aí voltar no fato de que pandemias são realidades de longo prazo. Né? Você vai a 541 a 549, a praga justiniana, que é a peste bubônica, se espalhou pelo Oriente Médio inteiro, entrando na Europa também. O mundo era menor, né? O entendimento disso como uma pandemia, ela não é válida, isso aqui é uma epidemia tomando todo o mundo civilizado da época, por 1541. O próximo, a peste bubônica, as doenças elas aparecem e reincidem alguns anos depois. Então, a peste bubônica, conhecida como a peste negra, em 1346, se espalha pela rota da seda, e essa é um caso impressionante, porque ele vem da China pela rota da seda, a rota da seda estava intensificada, né? E o comércio estava muito aquecido entre o Oriente e o Ocidente, antes do período das grandes navegações, né, que começam lá para 1500, aqui 1346, a Rota da Seda era intensivamente utilizada por pessoas rudes que permaneciam em lugares precários e com eles os ratos. Quando a peste bubônica acontece no Oriente, na China, ela vai rapidamente pela Rota da Seda até a Europa e encontra uma modificação ambiental extremamente favorável a novas doenças ligadas à espécie humana. Cidades. As cidades surgiram muito antes do sistema de esgoto. Então, a coexistência com roedores era normal, ninguém estranhava um rato na sala enquanto você jantava. Aliás, não tinha outro jeito de jantar a não ser com o rato na sala. Eles estavam para todos os lugares e o não entendimento do que causava a peste bubônica criou, então, uma situação de alastramento muito grande. Detalhe importantíssimo, está no texto aqui embaixo, pelo menos 1 milhão de mortos, perdão, não é esse aqui não, nem, peraí, que ele está indo para o lado oposto. Aqui, olha o número de mortes, 75 a 200 milhões de pessoas. As estimativas históricas, e a gente não tem relatos médicos nem científicos, são relatos históricos, é que a peste bubônica de 1300, meados de 1300, eliminou metade da população da Europa. Tá? Isso, para aquele tempo, é muita gente, e você teve uma desestruturação completa da estrutura social da Europa com a peste negra. Metade da população da Europa. Né? São 200 milhões de mortes. Cólera, uma
pandemia bacteriana, né, de novo, né, a cólera, o víbrio cólera se espalhou, essa pandemia conhecida em 1852, 1860, aquele filme do inglês que vai à China combater a cólera é durante essa pandemia, chegou ao Brasil, né, ela não teve muita morte, mas 1 milhão de mortes, um alastramento rápido, foi uma pandemia. A gripe aviária de 1889 a 1890, 1 milhão de mortos, né? A influenza do tipo H3N8, a, a gripe espanhola, a pandemia de H1N1 de 1918, outra que foi absolutamente surpreendente em termos de números de casos, e é onde a gente tem voltado com muita frequência, a imprensa fala dela muito, porque era uma situação muito parecida com a atual do Covid-19. Sem vacina, sem tratamento, sem nenhum remédio, as soluções eram a mesma: quarentena e higiene. Era a única coisa que se poderia fazer, distanciamento social e tentativa de isolar regiões, ok? Então, a pandemia da H1N1 de 1918, uma segunda onda em cima das pessoas mais jovens que estavam disponíveis para o vírus, que não estavam se recolhendo, que não estavam em quarentena, ou em alguns lugares estavam carregando corpos. Eu às vezes falo isso em aula, meu avô fugiu para o interior porque ele morava no Rio de Janeiro e foi convocado para carregar corpos, que não estava adoecendo, deixou o hospedeiro disponível para o vírus, jovens. A segunda onda da influenza, da gripe espanhola, deu com muita força e atacou pessoas abaixo de 60 anos. Então, houve uma seleção de cepas mais virulentas sobre os indivíduos com o sistema imune pronto para se defender, e foram esses os que mais morreram. E nós estamos falando de uma estimativa certa de 50 milhões de mortos, e uma estimativa variável. Os problemas de relato, de testagem, de certeza, estão em todas as pandemias, não é uma característica específica da atual. Então, entre 20 a 100 milhões de mortos pela H1N1. Não havia antibióticos, lembra? Antibiótico surge, já havia vacina, né? Para algumas doenças, não para essa, mas antibiótico vai ser disponibilizado em escala planetária lá para 1940, por aí. Então, boa parte dessas mortes foram indiretas, comorbidades causadas por pneumonias associadas à influenza. Aí você vai ter, dentro do século XX, a primeira gripe aviária, a gripe asiática, né, se atribuía aos países, não é muito educado, muito gentil de se fazer, a culpa não é do lugar onde a doença surgiu. Em 1957, a gripe asiática matou cerca de 1 milhão de pessoas também, o H2N2. A gripe de Hong Kong, um ano depois de eu ter nascido, estava lá, espalhou numa determinada região. Ela não é exatamente uma pandemia pelos conceitos que a gente usa hoje, mas ela tem uma característica muito particular. Ela se espalhou, assim como a H1N1 de 1918 se espalhou para o Ocidente, particularmente pelas Américas, levada pelos soldados no final da Primeira Guerra Mundial. E se espalhou muito acobertada pelos governos que não queriam falar de uma epidemia de grande porte, enquanto estavam ainda em combate no final dessa Primeira Guerra. Então, os soldados levaram a gripe espanhola mundo afora e alastraram e fizeram ela tão devastadora. Em 1968, se você está atento à história, você vai lembrar que é o último ano da Guerra do Vietnã. Então, ela foi muito intensa nos Estados Unidos, menos na Europa, em função de você ter os soldados americanos voltando do Vietnã e eles espalharam a gripe de Hong Kong no território americano. Então, veja, ela é considerada uma pandemia, mas ela é uma pandemia para americanos. Né? Uma que a gente não pode esquecer, foge das famílias clássicas que a gente está falando, mas a AIDS, ela surge de uma maneira muito misteriosa. Observe, a gente tem caso em 1959, 1969 você ia tendo lá os sarcomas de Kaposi, aquelas manchas que apareciam na pele, as pessoas iam perdendo a sua resposta imune, morriam, não se havia um entendimento disso, lá para a década de 80 que foi se entender H1N1. É uma zoonose, ela invade, ela transborda para a espécie humana a partir de alimentação de macacos em certas regiões da África, né? É uma catástrofe de porte inestimável, mudou comportamentos, mudou cultura, mudou a postura das pessoas, intensificou a repressão sexual sobre mulheres
e homossexuais homens, e causou uma grande devastação na África, que permanece até hoje. Na África, ela expandiu e atingiu todas as classes sociais. Você teve, no período áureo da AIDS se espalhando na África, uma expectativa de vida de 40 anos. Então, homens e mulheres, no momento mais ativo da sua vida, morrendo, largando milhares de órfãos. Então, é uma grande catástrofe humanitária que pôs a África no status em que ela esteve e que agora vai se recuperando gradativamente, ok? A AIDS ainda está aí, mata em torno de 1 milhão de pessoas no mundo todo ano. A primeira SARS, aqui há uma dúvida também, a SARS, há um caso no Brasil, um caso na Colômbia, mas algumas referências que eu procurei não põem esses dois casos, então não põe ela como uma pandemia. SARS é um coronavírus, ele foi muito agressivo, e é muito interessante perceber isso, ele só matou 774 indivíduos. Eu vou explicar essa diferença dessas duas coisas daqui a pouco. Então, você tem uma situação na qual você tem um coronavírus muito agressivo, matava muito rápido, mas ele só transmitia com o indivíduo muito acamado. Então, quando os sintomas estavam muito fortes, ele passava a transmitir. Então, a maioria dos casos aconteceram nos ambientes hospitalares. Então, ela não se espalhou pelo mundo como o atual coronavírus está espalhando. O SARS-CoV-2 deriva do SARS, né? Severe Acute Respiratory Syndrome, causado por um coronavírus. Esse era o 1, aqui o atual é o 2, ok? A gripe suína de 2009, como eu já falei, essa espalhou o mundo inteiro, continua entre nós, tem vacina, mas ela continua entre nós, porque ela se espalha e retorna, é sazonal, ela ressurge com novas características genéticas todo ano, mutação muito rápida, são vírus, né? Mutam muito rapidamente, nos ajustamos a ela a partir de um regime de vacina muito forte. E também outra característica, o oposto da anterior, ela se espalha muito, mas ela mata muito pouco, né? Eu vou mostrar esse dado daqui a pouco. H1N1 de 2009 matou muito menos do que H1N1 de 1918. Ainda assim, a taxa de letalidade de ambas são relativamente baixas, tá? Mas H1N1 de 2009 encontra uma população, eu sou a terceira geração de quem coexistiu em 1918 com a primeira H1N1. Então, há um certo ajuste da nossa espécie a esse vírus, embora seja um H1N1 mutante. Ele tem componentes genéticos da H1, do HN aviário, suíno e humano. Como eu mostrei lá no começo, ele invade a população humana no México a partir de suínos comprados dos Estados Unidos e criados em grande concentração, densidade e estresse, um regime de agroindústria no México, ok? Então, essa é a situação ali do H1N1. Se espalhou rapidamente, matou 575.400 pessoas reconhecidamente. De novo, como todas as pandemias, temos um problema de subnotificação em todas elas, ok? 2009 seguiu-se ao quê? Tivemos, depois de 2009 ainda, 2012, MERS, um novo coronavírus que é do Oriente Médio, alta letalidade, mas não se espalhou, não formou uma pandemia, e tivemos 3 surtos perigosíssimos de ebola que não saíram da África, perdão. Um deles saiu de África e foi aos Estados Unidos, 2012, depois temos 2014, e estamos com uma epidemia de ebola na África nesse momento, surgida ano passado, em 2019. Então, temos ebola em 2019, temos ebola em 2014, temos ebola em 2018. Isso nos leva a essa dicotomia sempre importante. As pandemias acontecem ou não em função da elevada disseminação e transmissibilidade versus baixa letalidade, ou o contrário. Se eu dissemino muito facilmente, eu não posso matar muito. Quando a mortalidade é muito elevada e as causas, né, relacionadas à mortalidade, os sintomas, se manifestam rapidamente, é mais fácil de se isolar. Isso acontece, inclusive, com espécies selvagens. O organismo adoecido, ou ele é devorado por um predador, ou ele é abandonado mais ou menos rápido. Na nossa espécie, temos
metodologias para se isolar um doente, e o isolamento desse doente faz com que, então, a disseminação seja muito menor. Então, há um balanço, observe, entre disseminar e causar morte naqueles que estão infectados. Então, quando a imprensa fala que o Covid-19 ele é assintomático em 80% das pessoas, não tem nenhuma vantagem nisso. Que ele ainda mata um número muito grande de pessoas. Vamos ver quanto? Então, dando uma olhada no mundo, as não pandemias, as duas SARS, considerando a SARS de 2003, que tem gente que fala que foi pandemia, tem gente que não fala, 10% de letalidade. MERS, 35% de letalidade. A ebola, 90% de letalidade. Você pegou a ebola, já era. Né? Não tem muito o que fazer. Das pandemias, as duas H1N1. A de 1918, que matou pelo menos 50 milhões de pessoas no mundo, 50 milhões de pessoas no mundo, 100 anos atrás, a população mundial, eu vi isso outro dia, era em torno de 3 bilhões de pessoas. Hoje estamos em 9, estava em 3,7 bilhões de pessoas. Matou 50 milhões de pessoas, só 3% de letalidade, ok? A H1N1 de 2009, lembra, não teve nada, não tinha, inicialmente, em 2009, não tinha ainda a vacina disponível, ficou no ano seguinte, e não tinha nenhum tratamento para H1N1, não é igual os resfriados. Agora tem 2 antivirais que atuam sobre H1N1 muito bem, né? Mas até com que eles tivessem se estabelecidos, era a mesma situação que a gente tem agora. Distanciamento social, higiene, quarentena não foi feita por quê? 0,07% de letalidade. Então, ela matou muito pouco, ela afetaria muito pouco os sistemas hospitalares, se cuidava das pessoas vulneráveis, era possível nessa circunstância. Com essa taxa de letalidade, eu consigo cuidar das pessoas mais vulneráveis, com comorbidades, os idosos, e com o Covid-19, não. Por quê? Ele é um caso bastante atípico nessa dicotomia entre disseminação e letalidade. Ele disseminou muito rápido, de forma muito agressiva, mas ele mata, olhando hoje nos dados hoje da Organização Mundial de Saúde, o saldo de casos registrados e mortes, nós estamos aí em torno de 5% de letalidade. É muito mais que as demais pandemias anteriores, do século XX, século XXI, e aí temos que parar nelas, que é onde temos dados médicos para entender, né? Mas é bem menos que essas que não conseguiram chegar a ser uma pandemia. Então, ela é a primeira pandemia com esse nível elevado de mortalidade. Mais que H1N1 de 1918, que matou 50 milhões de pessoas. Esse é o alerta. É por isso que o mundo foi trancado. É por isso que o lockdown foi dado em vários lugares do mundo. Ela tem uma periculosidade muito grande, que pode piorar com uma elevada exposição de pessoas, vocês, a maioria de vocês, jovens, aos ambientes onde ele está circulando. Hoje se estima que tenha mais disseminação do Covid por festas e por aglomerações desnecessárias do que pela necessidade de trabalhar. Então, é esse o motivo da gente estar atento. Voltando um pouco à ecologia, quando a gente foi estudar o Covid e trabalhar com ela, a maioria de vocês me conhecem, sabe que minha origem são, e ainda estou ligado ao estudo das formigas. Formigas têm um processo muito importante de imunidade social. É muito interessante que as colônias de formiga, eu já vou terminar, gente, mais 4, 5 minutinhos. A formiga, as colônias não morrem por adoecimento. As operárias, sim. As operárias sofrem ataques dos mais diversos fungos, insetos parasitas, uma série de coisas atacam as operárias, mas elas não são aceitas de volta na colônia. Aqui nessa rede aqui de relações entre indivíduos, você tem os amarelinhos, são os indivíduos que foram postos no experimento, esses aqui, colados essa plaquinha de papel sobre eles. Aqui é o pré-tratamento, eles entram, se movem aqui dentro, eles vão forragear e voltam com essa plaquinha, uma colônia experimental, e se misturam com os demais indivíduos. Aí você vai, no tratamento, põe sobre essas plaquinhas algum micro-organismo, um patógeno qualquer. O que acontece? Os amarelos que não tem bolinha preta são os controles, são os indivíduos que têm a plaquinha, mas não foram colocados patógenos, os com pontinho pretos foram colocados patógenos. A colônia não deixa os adoecidos entrar, né? Esse é o primeiro passo. Pensando nisso o tempo inteiro, eu falei assim, por que não se fechou os aeroportos primeiro?
Hoje eu descobri, lendo acidentalmente, que o Paraguai está indo super bem. O Paraguai fechou os aeroportos para a Europa e para a China antes do primeiro caso, né? E está na situação mais confortável de toda a América Latina. Então, por que que a gente não fez a imunidade social no primeiro momento? E como que ela atua depois? Então, quando a gente foi explorar o Covid, a gente foi nessa relação. Lembra quando eu acabei de falar que ele é atípico, ele tem uma elevada letalidade, mas se espalhou pandemicamente como se não tivesse. Por quê? Hoje, como nunca, muito mais do que 2003, né, um pouco mais que 2009, o mundo está interconectado de uma forma assustadora. A gente que viaja daqui e dali, viaja há 20 anos, a gente não percebe, mas o nível de conexão viária entre os países, entre os continentes, se intensificou demais. A gente fez esse levantamento aqui, isso aqui é o número de casos de Covid, aqui não é por 1 milhão, acho que sim, casos por 1 milhão, contra o número de passageiros por país. O que é o número de casos em 22 de maio, depois da doença estabelecida. O número de casos de Covid num país é determinado pela quantidade de voo que esse país recebe e o número de fronteiras que ele tem. Se você olha nos casos aqui embaixo, que estão abaixo da curva, mesmo os que têm muito passageiros, mas têm menos que o esperado, são países insulares ou com poucas fronteiras, como Portugal, Papua Nova Guiné, Camerão, Tailândia, são países insulares. E aí você tem aqueles mais típicos, os Estados Unidos bem deslocado, Brasil, Rússia, 22 de maio se fazendo igualmente feio, Espanha, Inglaterra, Índia e Itália aqui. Elevada população e elevada conexão. Mas não é só elevada população. Índia está aqui, ó, muito próxima do Brasil. Índia tem quase 7 vezes mais a população brasileira. Ou seja, a conexão entre os países é a causa primária, é o determinante primário da disseminação do Covid. Quando a gente olha para uma doença dessa, as cidades passam a ser elementos biológicos muito importantes. As cidades são como DEMEs de uma metapopulação global, que é a espécie humana. É difícil definir população humana para várias coisas. Para doenças viróticas, praticamente não é. Mas é possível definir metapopulação e seus DEMEs, os DEMEs de cada país e a sua cidade. Pensando nisso, a gente usou esse modelo, que é o modelo de suscetível, infectado e recuperado, e trabalhou numa estrutura metapopulacional, não vou te ocupar com isso, aplicada à rede de transporte aéreo brasileiro. Né? É a segunda maior do Brasil e tem algumas características importantes. Olha aqui, isso aqui é importante a gente ver. Dos aeroportos que a gente tem, as chegadas principais, Guarulhos, principal centro do Covid no Brasil, Brasília, o quarto principal, Campinas, perto de Guarulhos, nem tanto. Mas você tem Rio de Janeiro logo depois. E você tem partidas, Guarulhos, Brasília, Belo Horizonte. Intermediação, Campinas, Belo Horizonte, Manaus. Mas a intermediação de Manaus ela é diferente da intermediação de Belo Horizonte. Belo Horizonte e Campinas são passagens. Manaus é chegada e redistribuição. Entendendo isso na rede, a gente esse previu isso aqui. Esse artigo sai amanhã. Amanhã ele está na PG. Quem tiver interesse me pede, eu passo o reprint para vocês. 60 dias, 75 dias, 90 dias, o que a gente previu, ele foi construído antes do primeiro caso em Manaus, tá? Aqui é a realidade, no dia 45, dado que o Randolfo Rodrigues disponibilizou, e aqui é o nosso modelo. Então, ele explicou muito bem a disseminação. O que ele tinha nele? Nada. Só o número de voos e o número de aeroportos. A gente tinha nem as populações das cidades. Ele não usou o tamanho das cidades, mas só a frequência de voos entre esses lugares. Ele previu muito bem, então, a disseminação. Os contatos, as redes de contatos entre cidades é a principal causa da disseminação do Covid, é onde deveríamos ter atuado, e desde o começo, mesmo com Mandetta, o Ministério da Saúde não teve nenhum acesso aos aeroportos. A Anvisa cuidou dos aeroportos, a Anvisa é lá do Osmar Terra, né? Independente do Ministério da Saúde. E não teve nenhum controle. Colega nosso voltou, com o autor do paper, da Espanha, onde estava fazendo sabático, no pico no epicentro europeu, um pico de casos na Espanha, 3 aviões chegando de Madrid, a cidade mais infectada
desceram em São Paulo, entraram, foram cada um para o seu canto, sem nenhum controle. Então, não tivemos nenhum controle nos aeroportos, que teria sido muito mais barato do que o lockdown que vamos acabar tendo que fazer. E vamos voltar lá para o começo para concluir: mudanças de hábitos não planejados. A Covid diminuiu a poluição no mundo, e diminuir a poluição no mundo deveria ser legal, porque já tem trabalhos mostrando que a sua vulnerabilidade ao adoecimento pela Covid depende da poluição atmosférica. Então, as relações nossas com o planeta são tão sensíveis que algumas semanas de menos movimentação mudou o padrão de poluição e distribuição de temperatura no planeta inteiro. E aí as pessoas têm focado, os ecólogos têm focado muito nos ecossistemas tropicais. Há papers como esse que mostram vários componentes de impacto e distúrbio em ambientes florestais amazônicos, por exemplo, que favoreceriam o transbordamento de doenças tropicais da Amazônia para as pessoas. Mas a Amazônia tem muito pouca gente, muito pouco adensamento. Vamos lá para Wuhan, que é onde a coisa começou. Wuhan deve ser um lugar horrível, numa cidade degradada, horrorosa, com pouca disponibilidade de recursos para as pessoas comerem animais selvagens, mas na verdade não. Wuhan é uma cidade rica, bem estruturada, e a alimentação de animais selvagens naqueles wet markets, que são os mercados com os animais mortos ou recém-mortos ou vivos, é uma tradição. A gente tem uma dificuldade de parar os mercados de animais silvestres em vários lugares do mundo, em especial África, porque é uma fonte proteica barata, que as populações mais carentes podem utilizar. Mas o Wuhan, existe um programa que é o C40, que são as cidades, as 40 melhores cidades do mundo. O Wuhan é uma delas. O Wuhan modificou completamente sua paisagem, de forma que o rio que corta seja um grande parque, numa escala que nem Seul, na Coreia do Sul, tem, que é um do modelo inicial para esse tipo de coisa. É uma cidade fantástica, com controle ambiental, controle atmosférico, desindustrializou de certa forma, ainda tem muita poluição, claro, é uma cidade chinesa, com uma densidade populacional espetacular, mas é uma cidade ambientalmente modelo. Então, o que aconteceu? Será que é possível, se é possível que no ambiente ecologicamente controlado e manejado como esse, surge uma doença dessa? Será que a próxima surge da Amazônia ou do adensamento populacional nas capitais da Amazônia? Ou aqui do nosso lado? Se a gente pensar no ambiente florestal com uma grande densidade de pessoas, um descontrole demográfico, um grande nível de poluição, bacia do Médio Rio Doce. Já, assim, antes do desastre da Samarco, piorado ainda com o desastre da Samarco. Importante pensar nisso, importante pensar o nosso modelo de disseminação do Covid. Previu a fragilidade das populações indígenas, está aqui a primeira menininha, 17 anos, indígena, a morrer com o Covid. A situação está grave, quase 300 indígenas mortos, quase todos líderes, caciques, velhos, que são grandes bibliotecas da cultura desses povos, ameaçado. O governo brasileiro alertado 2 semanas antes do primeiro caso de Manaus, faço questão de enfatizar. E termino com essa fala do Richard Ostfeld, que é da Carey Institute of Ecosystem Studies. Né? Há uma má compreensão entre os cientistas e o público sobre o perigo que os ecossistemas naturais nos trazem como fonte de ameaças. Isso é um erro. A natureza não nos coloca riscos, em verdade, mas as atividades humanas e os danos que causam a esses ambientes, sim. Né? Os riscos à saúde no ambiente natural são muito piorados à medida que nós intervimos nesse ambiente e os degradamos. Não é uma tradução livre. Obrigado pela atenção de vocês. Desculpem passar aí 10 minutos do previsto. As organizações que têm trabalhado comigo nessa nova empreitada de ecologia do adoecimento, meu e-mail para quem estiver interessado de procurar mais coisas. Estou aberto, então, a perguntas. Nós temos aqui já a Isabela. Serve, o salto de um parasita de um organismo para outro é o comum apenas quando se tem um distúrbio no ambiente que afete populações de hospedeiros? Bela, ele acontece, como eu mostrei na rede
trófica de ectoparasitas de mamíferos no México, ele acontece naturalmente pela proximidade e coexistência, né? Uma grande quantidade de pessoas. Para mim, eu não tenho muita dúvida que leishmaniose visceral, por exemplo, evolui com indígenas nas Américas. Ele invade as populações indígenas em condições de muito equilíbrio ambiental. Você tem uma grande exposição de pessoas e de animais domesticados no mesmo lugar, criando um ambiente de hospedeiros altamente adensados, favoráveis para o transbordamento e, às vezes, para futura especialização desses grupos. Hoje, a leishmaniose cutânea, você vê ela em animais selvagens, mas a visceral é mais comum de encontrar em pessoas e cachorros, né? É uma doença que passa da relação de domesticação do homem para o cachorro, que surgem juntos, expostos ao vetor ou protozoário. Agora, quando você tem um distúrbio ambiental, vamos pensar nos vírus, um grande impacto, desmatamento, que aconteceu com com H3N2 de 2003, que é uma gripe aviária, uma gripe suína que foi contaminada a partir de morcegos em áreas degradadas. Você degrada o ambiente, causa grandes distúrbios. Os animais sob estresse, fome, perturbação, uma série de estresses fisiológicos combinados, fugindo de um ambiente em degradação. São caçados. Não são mortos, são levados vivos para o mercado, permanecem numa condição de estresse piorada. Mais ou menos igual a maioria de vocês quando vão fazer minhas provas. Nos dias anteriores, vocês têm um nível de inflamação e de atenção com relação àquilo tão grande que vocês não adoecem. Passou a prova, 2 dias depois, você fala assim, agora eu vou relaxar, vai ver esse final de semana inteiro. Você gripa, né? É mais ou menos esse o sistema. Você põe o animal no estresse muito grande, enquanto ele está se defendendo, ele tem uma reação inflamatória muito intensa que o segura. À medida que não tem mais, ele desiste, uma gaiola no mercado, aí a carga viral é excedente. Para a gente se contaminar num vírus de um animal na alimentação, que é o que tem acontecido na maioria dos casos, para a zoonose passar para as nossas espécies, à medida que nos alimentamos de animais contaminados, a carga viral tem que ser muito grande. Então, o distúrbio ambiental, que nesse caso é associado ao estresse do animal do qual nos alimentamos, causa a esse animal uma grande carga viral. E essa grande carga viral, então, faz com que ele fique vulnerabilizado. Ok? Deixa eu ver aqui que está bombando pergunta. Podia continuar por mais 3 horas, Mariana. Muito obrigado. Muito obrigado. Gentileza da sua parte. Muito obrigado, Mauro. Muita gentileza. Gustavo. Isabela está rindo. Camila está rindo. Mariana está rindo. Que vocês estão rindo do quê? Gustavo, muito bacana. Se considerarmos metapopulações menores, como, por exemplo, indígenas e brancos madeireiros que invadem suas terras, a transição de parasitas para essas populações são muito mais agressivas. Aqui tem outro fenômeno, Gustavo, importante, mas boa questão que você colocou. As populações indígenas são mais isoladas do que a gente, né? Há um isolamento mais extremo. Vocês estão rindo da prova, né? Há um isolamento mais extremo dessas populações selvagens, indígenas, né? E isso faz com que, assim como foi, por exemplo, na colonização europeia nas Américas, né, há uma população inteira que era uma população subserviente aos astecas, portanto já eram pobres dentro da civilização asteca, dizimada por salmonela, saiu na Nature em 2012, né? Todo um cemitério, todos os corpos que foram investigados tinham salmonela, há descrições nos túmulos, na pirâmide que tem na Praça Central da Cidade do México disso, né, de você ter ali grandes doenças invadindo, porque são doenças completamente inesperadas, mas no nível, a lacuna imunológica é muito mais profunda. Então, os indígenas são mais vulneráveis mesmo. Aí tem a questão da disseminação, ela é mais importante que as densidades populacionais. Sempre vai ser. Pensa, Manaus, ela é o que a gente chama de um clustering aéreo. Todos os voos para a região amazônica, cidades importantes, aquela que está sendo super atacada, Santo Antônio do Salto, Tabatinga, Tefé, todas elas passam por Manaus. Então, se a doença daí do Sudeste parou em Manaus, ela dali vai se espalhar, não só pelas companhias aéreas, mas pelo rio. O Rio Amazonas Solimões é uma rede intricada de distribuição de pessoas. Como que acontece? Os jovens vão comercializar seus produtos, trocar, fazer comércio na cidade, Manaus, ou nas cidades que têm conexão aérea com Manaus, tipo Tefé, Tabatinga. Você pode estar lá na ponta, quase no Equador, quase no Peru, ali na fronteira, em Tabatinga,
mas você está conectado pelo Rio Amazonas com Manaus. E Tabatinga está conectado por via aérea também. Então, o jovem sai das aldeias, vai comercializar seus produtos, vai trazer remédio, outras coisas para a vila, e lá na vila ele entra em contato com os idosos. Que alguns idosos, alguns indígenas idosos, nunca saíram da sua aldeia, ou há muitos anos não entram em contato com outros agrupamentos humanos. Porque estão em isolamento social há tanto tempo, qualquer coisa externa que chega a eles é muito agressivo. E tem causado mortalidades rapidíssimas nessas populações. E aí também acontece que você tem, de fato, essa possibilidade potencializada pela proximidade dos madeireiros e principalmente dos garimpeiros, que quase que propositadamente estão, como na época da colonização, se aproximando dos índios adoentados. Quer dizer, aquele fenômeno de você pegar uma camisa suja de gripe, resfriado simples, e jogar no meio da aldeia e matar a aldeia toda, eles estão revivendo essas práticas absolutamente perversas hoje em dia. A situação do indígena no Brasil é gravíssima, é um problema, assim, de juízo internacional, é um problema de condenação do Brasil se a gente não fizer nada. Nós, população brasileira, nós, os esclarecidos, temos que nos mobilizar, como está ocorrendo no mundo inteiro, várias mobilizações, todas as iniciativas contra o genocídio indígena via Covid tem que ser superpovoado por brasileiros, porque senão somos cúmplices do nosso governo que está fazendo uma limpeza étnica, um genocídio étnico na Amazônia hoje com Covid. Está sim, por permitir com que os garimpeiros, os madeireiros continuem ali e por prover muito pouco atendimento a essas pessoas, tá? Ah, vocês estavam rindo da prova, né? Depois eu caí que vocês estavam rindo da prova mesmo. Sérgio, a extensão territorial pode afetar de que forma para alastrar com uma zoonose? Depende, porque a extensão territorial hoje não é mais as distâncias, são as conexões. Isso a gente viu para o mundo inteiro e a gente viu, por exemplo, ali no Caribe, a gente tem duas situações extremas. Barbados, uma ilha turística, um resort, e Haiti do lado. Haiti quase não tem cá. Quem vai em Haiti? Haiti é o terceiro país menos visitado do mundo. Além da pobreza, além da AIDS, além do terremoto. É um país que você só vai lá, é agente da ONU, é assistência social, é um país naufragado. Ele tem pouquíssimos casos de Covid. Barbados foi um dos primeiros a ser altamente infectado em todo o Caribe. Por quê? É um país altamente turístico. Então, as distâncias territoriais hoje não são medidas em quilômetros. Então, o seu isolamento, né, você vê, Tefé, Tabatinga, Santo Antônio da Cachoeira, lembrei o nome certo, Manaus, estão juntas, cada uma está em posição extrema. Tabatinga para Manaus está mais longe do que a gente para Porto Alegre, mas estão juntos, porque todo mundo que chega em Tabatinga passa por Manaus, percebe? Então a distância não é mais geográfica, no mundo inteiro. As interconexões por estrada, aéreas e mesmo fluviais que definem distâncias, ok? Júnior, Júnior é meu compadre? Sensacional explicação. Clara, objetiva, acessível, mesmo para um leigo como eu. É meu compadre. Ei, Júnior, uma pergunta. Além do Randolfo Rodrigues, que você mencionou como tendo fornecido dados na apresentação, há outros parlamentares que possam dar eco a essas suas informações para que ainda possam surtir efeitos positivos na continuidade do enfrentamento da pandemia? Há vários, cara, mas assim, a resposta é lenta. Então, por exemplo, quando a gente fez o sistema que está muito comum hoje em dia. O artigo foi submetido no começo de maio, ele é publicado agora. Esse é o processo da ciência, né? A garantia de que o que eu fiz, que o meu grupo fez, tem qualidade, passa por um processo de revisão que é longo. Mas como ele tinha uma importância política rápida, a própria editor da revista nos pediu para disponibilizar no chamado pré-print, né? Então, para quem não é da ciência, o pré-print é um depósito internacional aberto de trabalhos que você submeteu. Você põe ali, tem as autorias, tem as suas garantias autorais, mas aquilo ainda não foi verificado pelos pares. Você lê, você como cientista avalia se aquilo é bom, se aquilo é ruim. O pré-print foi disponibilizado muito rápido para a gente poder acessar os políticos. Somos todos cientistas de instituições reconhecidas. Esse artigo tem, além de um instituto de pesquisa que é o maior do México, a UFOP, UFMG e Fiocruz. Então, há o reconhecimento
das pessoas e das instituições, e com esse, né, cartão de visitas, a gente fez um press release em 3 línguas, né? O press release é uma simplificação do paper para leigos. E a gente distribui isso para tudo quanto é lugar. Da minha parte, foi para o Álvaro da direita, que é Democratas, aquele senador daqui de Minas, que é o Álvaro, que eu tive acesso a ele por um amigo, foi muito simpático, recebeu, disse que ia ler e tomar alguma providência. A Áurea Carolina, que é minha amiga, para quem eu mandei, foi quem melhor recebeu, quem mais deu eco, levou para a mão da Sônia, né, nossa deputada indígena, e a Sônia levou, né, a Áurea me informou, para o grupo de enfrentamento, o Grupo Parlamentar de Proteção das Comunidades Indígenas. Tem um grupo, o nome não é esse, mas tem um grupo no parlamento, entre os deputados federais, para enfrentamento às ameaças aos indígenas, liderado pela Sônia. Isso foi levado para lá. A Áurea me garantiu que isso chegou a esses. Então, um grupo devotado à vida indígena, ao cuidado e preservação da cultura indígena, de deputados federais teve acesso a esse documento. A Sônia teve acesso, a Áurea teve acesso, a direita teve acesso, o Álvaro teve. Na verdade, a gente colocou isso no gabinete do vice-presidente. O Mandetta teve acesso. Eu não sei, aí é difícil a gente saber que eles não retornam a gente que foram feitos. Então, uma semana depois que chegou no gabinete do Mandetta, ele anunciou naquelas falas que ele dava toda semana que o número de voos em Manaus ia diminuir para 2 por semana, né? Mas ele não tinha autoridade para controlar sanitariamente quem chegava, nem dar continuidade de monitoramento, que é isso que tinha que ter sido feito. Sobre Manaus, onde você vai, qual o seu nome, seu endereço, seu telefone, te ligar todo dia para saber o que está acontecendo, se você adoecer, quem está perto de você. Isso nunca foi feito no Brasil, né? E os deputados e os políticos não tinham poder de mudar isso, que é uma ação do executivo, era uma ação da Anvisa, eram decisões da Anvisa, não fazer nada, né? Então, vários agentes políticos tiveram acesso, sim, né? E tem acesso a esse documento agora, que vai sair numa revista, aí acaba a dúvida se o trabalho foi bom ou não, ele está publicado, a gente vai fazer um outro esforço de divulgação. Nesse momento se importa menos, porque a transmissão comunitária é grande e os portos estão fechados mesmo, né? Camila, você acha que depois que passar essa pandemia, vamos aprender melhor a evitar outra possível contaminação em massa? Não. Pelos relatos históricos que você deu, deveríamos ter lembrado da importância da quarentena e distanciamento social. Pois é, sinto muito. Não, não acontece. Pois é, o Júnior não é meu compadre, ele é meu padrinho, gente, meu padrinho de casamento, que ainda vai acontecer, né? Mas, Camila, o que que acontece? A gente esquece. Alguns de vocês devem me lembrar de eu falar assim, quem sabe o que é babujo? Eu cresci sabendo o que é babujo. Babujo vem da gripe de Hong Kong de 1968, quando eu nasci, e vem de remanescentes de 1918, fora febre amarela e outras coisas que ninguém sabia o que era nem como lidar. Então você não come nada que foi na boca de ninguém, era uma ação de controle à pandemia, era uma ação de isolamento social. Não comer babujo é aquilo que alguém mordeu e te passa, né? Eu tinha medo, o menino vinha com a coxinha para mim, assim, eu falei assim, meu Deus, eu vou morrer, mas eu tinha, na adolescência, se eu não compartilhar a coxinha com meu colega, eu não sou parte do bando, né? Então aquilo ali era igual em época de AIDS, você furar o dedo de sangue e fazer isso, agora a gente é irmão de sangue. Essas coisas eram condenáveis quando eu era jovem, e a geração de vocês esqueceu completamente. Passa 2 gerações sem ver isso, a nossa natureza de proximidade, de agrupamento, de troca, de coexistência, a gente não está adaptado a ficar limpando a mão, a ficar distante, a dar tchau. Às vezes, quando eu dou tchau, as pessoas ficam magoadas, né? Quando eu não vou lá, no abraço, não dou beijo. E eu comecei a não tocar ninguém 2 semanas antes da declaração da pandemia. Teve colega minha aí no foco, ficou chateado, falou assim, você quase não vem aqui, que eu estou de sabático. Eu chego lá, levanto a mão e não abraço, senão não podemos abraçar mais. Há uma relação, o difícil da quarentena, eu sei que é difícil para vocês mais jovens, mas é onde precisava tanto que vocês se mobilizassem e reprovassem muito agressivamente. Eu sei que os biólogos, os alunos que estão me ouvindo, fazem isso. Aqueles que estão fazendo festa, aqueles que estão se espalhando. Olha, Ouro Preto, eu vi esse áudio dessa menina tão triste. A primeira morte em Ouro Preto foi o avô de uma menina que foi num churrasco com o avô e contaminou 7. Ela que contaminou 7. Ela matou o próprio avô.
né? Não tem jeito, as contaminações foram tentar voltar aos campeonatos estaduais, Corinthians, 21 dos 27 jogadores, todos bem fortes, felizes, com Covid. Os assintomáticos são 40% da transmissão. Então, é antinatural. Eu já vi cientista, colega meu, biólogo, falar assim: ah, enche o saco. Olha, eu briguei demais e a gente tem que brigar. Você tem que ficar assim: olha, não pode baixar a guarda, não pode desatentar. É difícil enquanto está acontecendo. Imagina, olha a AIDS, gente. A AIDS ainda está aí, a AIDS ainda não tem cura. Vocês têm a neura que a minha geração tem, né? As pessoas falam assim, pô, passar 6 meses sem ir numa festa. Eu virei adulto do ponto de vista, né, de relações com as pessoas durante a AIDS. Aquilo é trauma pro resto da vida inteira. Mas vai, ela ainda está aí. Vocês têm um cuidado que a gente que viu aquilo surgir tem? Não. A gente se acomoda às doenças, as doenças perdem a sua força e elas vão voltar a acontecer. Isso não é uma questão social, isso tem que ser uma questão de governança. E quando teve 2003 e 2009, o mundo tinha uma governança melhor. Então, houve, particularmente em 2003, um controle muito rápido e eficiente daquela doença. Vamos pensar em outros casos, vamos pensar na varíola. A erradicação da varíola na década de 80 foi quando a OMS era um órgão extremamente forte, a ONU tinha uma coordenação global, o que movia o mundo era a ciência, era a tecnologia, era a apreciação de que o conhecimento nos levaria para um outro patamar de humanidade. A OMS conseguiu erradicar a varíola por vacina, que significa que todo ser humano foi vacinado num movimento extraordinário. Eu vi o documentário dessas pessoas, você bate palma para eles no meio da sua sala. Os caras tinham um sistema que ia entrando nos municípios, para os distritos, com os agentes de saúde locais, com os agentes internacionais. Se procurava aquele sujeito que era o eremita que morava num grotão, ia lá, se preciso, com o exército, vacinava aquela pessoa. Erradicou uma doença. Perigosíssima. Então, não é uma questão cultural, social. Nós vamos esquecer, a gente não vai dar bola. Tem gente que já esqueceu, né? Tem gente vivendo de uma forma muito egoísta e não pensando que ele é uma fonte da doença enquanto ele não adoece. Não é uma questão das pessoas, é uma questão de governança global, né? Como eu disse, o OMS pode definir a pandemia que ela cruza todo mundo. Essa, infelizmente, encontrou o mundo num momento muito ruim, cheio de países poderosos, nacionalistas, fechados na sua ignorância, fechado no equivocar-se como forma de governo, por isso a gente está onde está, né? Eu acho que é isso, tá, Camila? Prazer ter uma pergunta sua aqui, saudades, viu? Vanessa, a gente pode continuar as perguntas aqui, acho que sim, não, tá aqui Gustavo de novo. Um claro exemplo, deixa eu ver se eu não pulei aqui. Um claro exemplo da migração pela aviação foi visto em Fernando de Noronha. Exatamente, Gustavo. Há pouco haviam contido todos os casos de Covid. Pouco depois, um avião com pessoas infectadas provocou o lockdown novamente. Perfeito. Esse exemplo perfeito. Ok? No Então, chat terminou as perguntas. terminaram as perguntas. Eu agradeço imensamente a presença de todos aqui nesse primeiro dia de evento. Espero todo mundo amanhã, no segundo dia. Agradeço mais uma vez você, Sérgio, por ter aceitado o nosso convite. A palestra realmente foi maravilhosa. Acho que foi muito esclarecedora para todo mundo. E, Obrigado, gente. e até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado pelos elogios que eu estou lendo aqui. Fico muito feliz. Foi uma grande alegria estar aqui com vocês de novo. Me lembrou. Estou com muita saudade de dar aula para vocês, viu? Verdade, de coração. Tá bom? Obrigado, gente. Boa noite para vocês. Amanhã eu vou Boa tentar noite, participar gente. desse trabalho. Hoje eu não consegui. Amanhã eu vou Sem entrar sim. problemas. Tá bem? Um Sem abraço. problemas. Abraço, gente.
Can